Tenho uma palavra aqui para vocês e quero agradecer a oportunidade, pastor, confiar aqui no púlpito, falar, a palavra de Deus. E eu tenho uma breve palavra aqui e quero falar sobre o tesouro do cristão. Você sabe que você tem um tesouro? Você tem um tesouro dentro de você. E é um tesouro muito valioso, muito valioso. Então, o cristão, ele tem o maior tesouro da terra. O que você pensar de valioso, ele tem mais valor do que o maior tesouro da terra. Então, eu gostaria de falar sobre esse tesouro, que às vezes você passa o dia e nem lembra que você tem algo tão precioso na sua vida. A gente valoriza tanta coisa, no nosso dia a dia, a gente valoriza tanta coisa, só que esse tesouro é maior do que tudo que você valoriza, tudo. A gente é criado num mundo capitalista, consumista, e um tanto de coisa, e a gente não para pensar que a gente tem esse tesouro. Então, eu gostaria de começar lendo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Então, esse é o primeiro versículo aí que a gente vai ler. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. Paulo escreve esse versículo, mostrando o valor desse tesouro que está dentro de nós, e também para nos ensinar que tudo provém de Deus. A gente acha, que tem assim muito valor, às vezes, mas esse versículo fala que tudo provém de Deus. Então, tudo na sua vida vai depender do tesouro que você tem. Tudo na sua vida. Tudo se for fazer. Por isso que a palavra de Deus disse que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo seu decreto. Aqueles que são chamados pelo decreto de Deus, todas as coisas contribuem para o seu bem. Então, Paulo ensina aí sobre esse tesouro que está num vaso de barro. O vaso somos nós, Nós somos o vaso. E ele, o Espírito de Deus, é o tesouro dentro do vaso de barro. Eu queria também pensar um pouquinho sobre o que nós somos. Depois a gente falar sobre esse tesouro na nossa vida. Então nós somos criaturas, criaturas de Deus, nós somos dependentes completamente de Deus, por mais que a gente pense que não é, mas é dependente de Deus. Somos pequenos, bem pequenos. Se você for ver aí o universo e ver como que a gente é pequeno, uma fagulha de poeira no mundão tão grande, E Deus, Ele nos criou de uma maneira diferente. Nós somos criados por Deus de uma maneira diferente. Criaturas, sim, mas fomos criados de uma maneira especial. Então, Deus começa a mostrar o seu amor para o ser humano logo na criação. A forma que nós somos criados de uma maneira especial. Deus soprou. Deus já amava, Deus ama, e Deus sempre continuará nos amando, E nós dependemos dele no dia a dia. A pessoa pensa assim: não, eu é que faço, eu que resolvo, eu é que vou decidir as coisas, eu que vou, eu que volto, eu que construo, eu que destruo, eu que me capacito, eu tenho essa capacidade, eu tenho esse curso, eu tenho pós-doutorado, pós-graduado,
eu sou essa pessoa, esse indivíduo. Na verdade, todo mundo depende de Deus para tudo. O seu respirar agora depende de Deus. Seu respirar. O piscar dos seus olhos depende de Deus. Depende de Deus. Então Deus, Ele nos ama tanto. E você vai observar que esse tesouro que nós temos é porque Deus nos ama tanto. Então o amor de Deus, Ele foi derramado em Cristo Jesus, né? E a prova maior do amor de Deus é que Ele enviou o seu Espírito. E o Espírito de Deus, Ele não veio simplesmente para estar por aí. O Espírito de Deus está por aí, não. O Espírito de Deus veio para morar em você, para habitar em você. Então você é o alvo de Deus. Então toda a criatura de Deus, todos que Deus criou, são alvos, todos são alvos do amor de Deus e o alvo do Espírito Santo de Deus. Agora, observamos que em Isaías 64, versículo 8, lá vai dizer que nós somos o barro. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Suas mãos. Então você vai observando que somos obras das mãos de Deus, nas mãos de Deus, até hoje. O primeiro homem lá que Deus fez, Adão, foi feito do barro. E hoje você continua sendo barro nas mãos do oleiro. Continua sendo barro. Porque nós vamos voltar para o pó, somos barro, né? E Deus continua então ajeitando a sua vida. Então Deus, Ele quer ter um controle da sua vida muito grande. Muito grande. Agora depende de você. A gente acha assim, Deus faz, se Ele quiser fazer, Ele faz na minha vida. Se Deus quiser, vai operar na minha vida. Se Deus quiser, né? Só que nós somos barro nas mãos do oleiro. E tanta gente fugindo do oleiro, não quer ser barro nas mãos do oleiro, não quer ser moldado pelo oleiro. Ele não quer que as mãos do oleiro molde a sua vida, trabalhe a sua vida, foge, eu resolvo a minha vida, eu faço da minha forma, eu não quero interferência, nem fala, mas ele age dessa forma. Não quero que Deus, Ele venha entrar na minha vida e mudar o curso da minha vida, eu quero viver a vida do jeito que eu quero. Não, nós continuamos sendo barro nas mãos do oleiro. A melhor coisa que você faz é deixar Deus levar a sua vida, Deus caminhar com você. A melhor coisa que você faz é permitir que o Espírito de Deus, Ele te conduza, vai te conduzindo na sua vida. Ele tem toda a sabedoria, Ele tem todo o conhecimento, Ele tem todo o poder, Ele tem, toda a divindade está no Espírito de Deus. Ele não é o terceiro Deus, o Deus mais fraco, não. Ele é o próprio Deus, o Espírito Santo é o próprio Deus, e Ele quer então nortear a sua vida. E quando Deus norteia a sua vida, certamente que as coisas boas vão acontecer. As coisas boas vão acontecer. Não tem como você ser dirigido pelo Espírito de Deus e só coisa ruim acontece na sua vida. Não. As coisas boas vão acontecer na sua vida quando você permite. Então, você deve permitir que você seja o barro e que Deus seja o oleiro na sua vida, né? O Espírito de Deus, então, Ele habita dentro de nós. 1 Coríntios 3,16 diz lá que Ele habita na nossa vida. Vocês não sabem que são santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Então o Espírito Santo habita. Você pensa assim, mas como é que o Espírito de Deus vai habitar na minha vida, se Deus é tão grande, tão poderoso, se Deus, olha, é tão grande e poderoso que eu não vou suportar essa presença de Deus, né? Você pode pensar assim, Moisés, quando ele subiu lá no monte e trovejava, o monte balançava e fogo descia,
e o povo tremia de medo. Será esse Deus tão grande, como é aquele que vai habitar no coração de um pecador, né? Mas Deus enviou o Espírito para habitar na sua vida, e você então é um santuário. Santuário é lugar de adoração, santuário é lugar de louvor, santuário é lugar de temor, é lugar de sacrifício, de oferta. E a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, que o culto perfeito é o culto de entrega. É o culto de entrega, quando eu me entrego para Deus, quando eu me entrego para Ele, esse é o perfeito culto a Deus, quando eu entrego para Ele. Então, quando o Espírito habita na vida do cristão, aí ele passa a ser santuário de Deus, né? Olha que coisa bonita, você passa a ser santuário. Você pode olhar o altar aqui, o lugar de bênção, aqui é pregar, aqui prega a palavra, aqui ora, tudo, mas a Bíblia fala que você é o santuário do Espírito, e o Espírito de Deus está em você, e você é agora, né, você é sacerdote, você é sacerdote, você oferece a sua vida para Deus, né? Então, você sendo então lugar de morada de Deus, Ele está em você, e você está nele agora, porque a Bíblia diz em Atos 17, 24 também, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, Ele não habita em lugar feito. É certo que aqui é um lugar de bênção, aqui é um lugar de adoração, aqui é um lugar consagrado, aqui o lugar foi feito, né, para adorar a Deus. É certo isso, é certo que é um lugar consagrado, mas no sentido de habitar, de estar, Ele habita mesmo, Ele está interessado mesmo em você. Deus está interessado em você. Os templos são bonitos, né, os templos são bem feitos, né, bem acabados, é um lugar, né, consagrado, mas na verdade o desejo de Deus é habitar no seu coração, na sua vida, né? Agora, quando você está com Deus, Deus está em você, o Espírito Santo habita em você, aí é uma conexão muito forte, e essa conexão de você e o Espírito de Deus, ao ponto de você passar a ouvir a voz do Espírito. A palavra de Deus é a voz de Deus? É. A palavra de Deus é a voz de Deus? É. Mas essa conexão sua com o Espírito de Deus, e a Bíblia diz que Ele testifica com o nosso espírito, o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, né? Então há uma conexão aí do Espírito de Deus, Ele fala comigo e eu ouço a sua voz, né? Isso aqui, né, que eu estou falando, é experiência real. Isso aqui não é algo assim, meu, assim, não, é experiência real. O Espírito de Deus, Ele fala na sua mente, no seu coração, né? Há um ponto da vida cristã que você vai, né, buscando a Deus, que você começa então a ouvir a sua voz. Mas é claro, não é a voz assim que você acha que é Deus, que você acha que é o Espírito de Deus, né? Um pensamento aqui, eu acho que Deus está falando. Não, é uma voz clara, é uma voz legítima dele mesmo, e não há dúvida nenhuma que é Ele que está falando, porque Ele habita dentro de você, e você é santuário dele, e Ele faz parte da sua vida, e você está nele, e agora há uma conexão muito forte, você e o Espírito de Deus, e aí você passa a ouvir Ele falando na sua mente. Palavra de Deus não pode ser esquecida, mas também é uma experiência diária do cristão com esse tesouro que você tem, que é o Espírito de Deus. Agora, outra coisa importante é que o Espírito de Deus veio, né, Joel 2, 28 e 29, lá fala que nos últimos dias Ele derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e visões, né? E até os servos e as servas vão ser cheios do Espírito, né? Então, o que acontece?
a habitação do Espírito Santo, que somos nós, Deus tem um propósito com isso. Você pode observar que as outras criações de Deus não têm esse privilégio. Os animais não têm esse privilégio. A natureza não tem esse privilégio. A natureza revela Deus sim, mas não tem o privilégio de ser morada do Espírito de Deus. Não tem esse privilégio. Agora, Deus tem um propósito, e esse propósito que Deus tem é o propósito de edificação. Deus sabe que nós precisamos ser edificados. Deus sabe disso. E nós somos construção de Deus, edifício de Deus. Além de ser morada do Espírito, somos um edifício. E esse edifício está sendo construído. E a cada dia você percebe que a sua vida está sendo construída com a palavra, com o Espírito de Deus. Você percebe isso na sua vida? Você não é o mesmo mais, né, quando você começou a sua carreira cristã. Quando você começou a sua jornada cristã, era uma pessoa. Hoje, você é uma outra pessoa, com conhecimento, com experiência, né? A experiência sua hoje é muito maior, né, do que 10 anos atrás, né? Do que no meu caso, né, de 76, dá quantos anos? 76. Vai fazer 50 anos agora, né, que eu sou cristão, né? Então, a minha experiência hoje, ela é maior um pouquinho mais do que lá em 76, quando eu comecei. Portanto, nós somos, então, edifício de Deus, morada do Espírito Santo. E esse propósito que Deus tem é edificar a sua vida. Edificar. Não tem uma experiência final na vida do crente. Aquela experiência que é a última. E agora passei a régua, acabou, não preciso ter mais nenhuma experiência, eu já tenho o conhecimento todo, a experiência minha com Deus é a maior, eu não preciso mais, não existe isso na vida do crente. Nós somos edifícios, e estamos sendo edificados a cada dia você percebe que recebe alguma coisa a mais na sua vida, né? E a Bíblia fala até chegar a uma estatura de varão perfeito, né? Até a estatura de varão perfeito. Aí nós vamos caminhando aí pela nossa vida aqui na terra, e buscando a Deus, e querendo mais. Efésios 2, 20 a 22, vai falar sobre essa edificação, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, Jesus é a pedra angular da sua vida. Você é construído sobre a pedra que é Jesus, né? Então, toda a sua vida é estruturada em Jesus, né? O versículo 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, né? Então, você está sendo edificado para a morada do Espírito. Você sabe que a nossa vida, o Espírito enche quando você se entrega. Você já tem o Espírito Santo. A gente fica pensando assim, a gente ora, eu oro, me enche Senhor, mas na verdade no dia a dia você precisa te entregar, porque aqui ele já está. E quando você entrega áreas da sua vida que você não conseguiu entregar ainda, áreas da sua vida que você luta, espera aí, mas eu estou capengando nessa área da minha vida, eu estou andando devagar, eu não estou conseguindo correr, né? É porque você está sendo edificado sobre Jesus, que é a pedra, o edifício que é a sua vida, e para a morada do Espírito Santo. E a cada dia o Espírito Santo quer tomar mais áreas da sua vida que ainda não foram tomadas, né? Ele quer tomar. Aí o versículo 22, nele vocês também estão sendo edificados, juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, né? Então, o propósito de Deus na vida do cristão, edificação. Você pode pensar assim, peraí, mas Deus tem outros propósitos. Realmente tem. Tem o propósito de você pregar o Evangelho, você testemunhar, dar um bom testemunho, evangelizar, orar pelas pessoas, visitar as pessoas. Deus tem propósito, sim.
Mas tudo vai partir dessa edificação. Quando você é edificado, e aí você vai fazer essas coisas todas que eu falei. Você está apto para fazer essas coisas que Deus tem na sua vida, o propósito de Deus. Tocar, cantar, louvar, né? E muita coisa tem para fazer, né? Mas a edificação é para você ter base, para eu ter base. Vou falar eu, né? Eu ter base. Eu conheço pouca gente aqui, né? Então, fala para mim, ter base. Então, o propósito de Deus é esse. Outra coisa que observamos, que o Espírito de Deus não é limitado. Não existe um limite para o Espírito de Deus. Muita gente acha que é um limite, né? Não, Deus, Ele limitou o Espírito, e o Espírito Santo só vai agir, então, até certo ponto. Na verdade, Ele vai agir até certo ponto, porque depende de nós, depende de você se entregar. Mas para Deus não limitou o Espírito. Quando o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, então ele foi derramado para inundar a sua vida, para você estar inundado do Espírito, está inundado. Então não há um limite. Lucas, vamos ler esse texto aqui, né? Lucas 11, versículo 9, nós vamos observando então que Deus, Ele deu o Espírito para que você tenha muito. Lucas 11, 9, por isso digo, peça e será dado, busque e encontrarão, bata e a porta será aberta. O versículo 10, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. O 11, qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? 12, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? 13, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. E agora o 14, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada, né? Então, não há um limite. E Efésios 5,18 diz que nós não podemos embriagar com vinho em que há contenda, mas nós devemos encher do Espírito, cantando salmos, né? Salmodiando, louvando, adorando. Efésios 5, versículo 18. Pegou aí? Efésios 5, 18. Esqueci? Está aí. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, né? Interessante que esse versículo fala de vinho. Vinho, né? A pessoa fica embriagada, né? Ela fica parecendo, o pessoal lá do Pentecostes está embriagado com o Espírito de Deus. E pessoas passavam na rua, né, olhar para aquele povo lá e ouvia, e achava que todos estavam bêbados, e era durante o dia, né? Mas essa hora do dia, esse povo já está embriagado. Quando Paulo escreve isso aí, não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Ou seja, assim, parece que ele usa o vinho, assim, para ensinar de que no Espírito você pode estar embriagado. Embriagado. Não perdendo o juízo, não fazendo coisa errada, mas embriagado, cheio, né? Você já viu gente, às vezes, falando língua estranha, pessoas lá louvando de uma forma, às vezes, até parecendo irreverente, mas não é irreverente, né? Então fica parecendo, o pessoal do Pentecostes achava que estava embriagado, né? Embriagado. A gente não tem uma ideia completa do dia de Pentecostes, realmente como o povo procedia ali dentro daquele salão. A gente não tem uma ideia assim, né, exata, mas por certo que eles foram confundidos, pela confusão do povo, que eles estavam embriagados,
pode ver que tinha um mover ali diferente. Algo diferente estava acontecendo, né? Aí Paulo ensina isso, olha, deixa o vinho, não embriaga com o vinho, né? Mas encher com o Espírito é mais lucrativo. É melhor encher do Espírito do que encher de álcool, né? De bebida alcoólica, né? Então ele ensina isso. Se pedir, recebe, né? Se pedir o Espírito, certamente que Deus dará, né? E também João 3, versículo 34, o Evangelho de João, vamos ver aí também que não se embriague. João 3, 34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações, né? Ele dá o Espírito, né? Então, quando você chegar numa experiência que você tem com Deus e achar que essa é o final da sua experiência no altar, não é a última não, tem mais para frente, né? Quando você chegar lá, hoje eu até falei língua estranha, estava orando de manhã lá e falei língua estranha, esse é o máximo, não é o máximo ainda, tem mais. Quando você estiver orando lá, né, e Deus te der uma revelação, né, e Ele te mostrar alguma coisa, tenha certeza que não é ainda o final. Deus tem mais para você, né? Tem mais. Vou contar aqui uma coisa que aconteceu. Eu era síndico lá do condomínio, né? E estava acontecendo umas coisas assim, e eu estava muito apegado às coisas do condomínio. Eu até achava que era o melhor síndico, até achava só. E aquilo foi entrando no meu coração, e aí o dia inteiro era condomínio, para lá e para cá, coisas para resolver, água vazando ali, fazer isso, que tanto de coisa, e eu precisava deixar isso, o meu coração não queria, quando foi amanhã, e aí começou a acontecer um monte de coisa lá dentro, né, pessoal, já tentando me tirar, só que era a mão de Deus, era Deus. Aí uma manhã eu oro dentro do carro, né? Na garagem lá, dentro do carro, fico orando. E uma manhã, mais ou menos 3 da manhã, eu fui orar, e fiquei orando até às 5. Orando. Quando eu terminei a oração, Deus tirou do meu coração o condomínio, tudo. Todo sentimento. Tudo que eu sentia, pelo que eu fazia ali, arrancou tudo. Quando eu saí de dentro do carro, eu não era mais síndico. Eu era no papel lá, mas não era mais, né? Então, Deus faz coisas assim, Deus te revela, Deus te mostra, Deus trabalha na sua vida, Deus tem um plano, um propósito em você, Deus tem, né? Deus tem. E aí, quando acontecer essas coisas, pense somente que Deus tem mais, né? Tem mais. É quando você faz alguma coisa na igreja, vai lá e faz alguma coisa, canta, toca, ou prega, ou ensina, ora por alguém, e de repente a pessoa vem e fala para você, você é o máximo, você fez isso, que maravilha, né? Não, o máximo não, Deus tem muito mais para você que fez isso, e é Ele que fez, não foi você que fez, na verdade é Ele que faz na sua vida, e através de você, Ele que opera. Então o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, lá Deus já tinha prometido isso para o profeta, Deus já tinha prometido, porque Ele sabia que o ser humano, sozinho, né, ele não consegue fazer nada, a lei era uma obrigação, né, a lei era olho por olho, dente por dente,
a lei era uma obrigação forte, pesada sobre o povo, e Deus sabia que só no derramar do Espírito que o homem e a mulher ia ser transformado. Aquele povo do Velho Testamento não tinha transformação de vida, eles viviam debaixo do jugo de uma lei, né? Obedecia por causa do peso da lei, do Velho Testamento, por causa do peso. A pessoa desobedecia, recebia, né, então a punição. Agora Deus então prometeu que o Espírito viria, só assim você consegue fazer. O Espírito Santo na vida da pessoa, que dá ela capacidade para fazer as coisas, capacidade. Uns têm mais, buscam mais, outros têm menos, buscam menos, uns entregam mais, outros entregam menos, uns são mais quebrantados, outros menos quebrantados, uns são mais interessados, outros menos interessados, mas por certo que o desejo de Deus é o agir dele na vida do homem, tudo, e não há prejuízo, não há perca. A pessoa pensa assim, se eu me entregar tanto para Deus assim, vou perder muita coisa na minha vida. Não perde, vai ganhar. Você vai ganhar no seu emprego, né? Você será um funcionário melhor, né? Você, né, na escola será um aluno melhor, nas amizades, na família, com os filhos, com o esposo, com a esposa, certamente você será melhor, né? Então não há prejuízo quando a pessoa, você não será fanático, porque você está se entregando para Deus, você nunca será fanático, você simplesmente será muito abençoado, né? Isso não é fanatismo, né? Não é uma religiosidade, não é, é uma vida com Deus, uma vida no altar de Deus, né? Outra coisa é a obra do Espírito Santo, ele trabalha primeiro em nós. Quando a gente tenta fazer as coisas e não consegue, e tudo dá errado, ele trabalha primeiro em nós. Às vezes há pessoas que querem fazer tantas coisas, mas primeiro ele trabalha na pessoa, para depois trabalhar através da pessoa. Então ele vai trabalhar primeiro na sua vida, e aí depois você vai sentir que ele vai trabalhando através de você. As coisas vão fluindo, isso em tudo que você fizer, se estiver tocando, estiver cantando, estiver pregando, qualquer coisa que você fizer na obra de Deus, aonde você estiver, no seu trabalho, tudo, primeiro Deus opera em nós, nos capacita. Por isso que João, no Evangelho de João 7, versículo 38, vai dizer lá que o Espírito, ele flui, né? E vai fluir através do cristão. Esse fluir do Espírito, já está na hora, hein? Não? Esse fluir do Espírito, né? Esse fluir do Espírito é porque a pessoa tem para dar, tem. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito Santo trabalha em nós, é como se estivesse amolando a ferramenta. Você, quando tem uma ferramenta amolada, preparada, o seu serviço rende muito mais. Tudo que você fizer, vai render mais. Ferramenta cega, que não funciona, o seu serviço vai render menos. Mas quando a ferramenta está preparada, tudo o que você pegar vai fluir na sua vida. O que você pegar para fazer vai fluir, nas suas amizades, no seu trabalho, vai fluir, né? Portanto, ele primeiro nos trabalha em nós, depois trabalha através de nós, né? E eu só posso dar o que eu tenho. Como é que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Então o fluir do Espírito Santo, ele vai fluir sim, né? Mas eu preciso ter para ele fluir, né? Por isso que pregador, a pessoa vem para pregar, às vezes a pessoa que está ouvindo, ela só vê aqui essa parte, né? O glamour de estar aqui na frente, assim, né? Mas lá atrás, a pastora orou, o pastor orou, né? Foi lá, preparou a mensagem, jejuou, consagrou, né? Senhor, fala através de mim, me usa nessa noite, Senhor, né? Eu estou à disposição, né? Isso aí, as pessoas que estão ouvindo, não vê essa parte, né? Essa é a parte lá de trás, né? E aí ela tem para passar, ele tem para passar, os pastores têm para passar, porque eles estão buscando a Deus, né?
E aí o Espírito Santo certamente fluirá, né? Aí eu vou contar o testemunho sobre o condomínio, né? Eu estava assistindo um culto aqui um dia, né? Não sei qual domingo que foi, né? E estava lá, a peleja lá no condomínio, aquela coisa, e acontecendo as coisas. Aí eu saí do condomínio, saí. E a pastora estava pregando aqui. Na mensagem dela, alguma coisa lá que eu não me lembro mais, que dia que foi, nem o texto que ela leu, né, falou assim: foi eu que fiz, eu que te tirei, não foi você que saiu. Aí eu pensei assim, esse negócio é para mim, acho que é para mim mesmo. Esse negócio é para mim, foi eu que te tirei, né? E eu achando assim, não, eles me expulsaram do condomínio, me arrancaram de lá, né? Então, a situação que você pensa que não pode ser Deus que está trabalhando, porque é tão dolorido, tão doloroso, aquele negócio é tão difícil, às vezes você pode estar vivendo uma situação assim, mas a coisa é tão difícil, aquele parto difícil, aquela coisa dolorida, né? Você pode estar pensando assim, será que Deus está trabalhando numa situação dessa? Deus trabalha assim também, né? Deus trabalha assim também. Às vezes é no arranco, é na força. Às vezes Deus tem que te trabalhar na sua vida de uma maneira pesada, que você até acha que não é Ele que está fazendo, mas é Ele que está fazendo, para o seu bem, para você ficar bem. E lá depois, lá na frente, você vai perceber assim, olha, se isso não tivesse acontecido, olha, eu estaria pior hoje. E Deus fez de uma maneira assim, tão dolorida, mas fez, o bom que Deus fez, né? E eu saí de lá, do condomínio, eu tomava remédio, cheguei a tomar acho que 3 ou 4 remédios, né, Valéria? Tomava remédio para dormir. Esses remédios eu não tomo mais, tá bom? Eu tinha que tomar remédio para dormir, porque era coisa assim muito difícil, né? Então, se na sua vida alguma coisa acontece assim, pode ser Deus que está agindo em você, né? Pode ser alguma forma aí que Deus age para você sair, senão você não sai. Você está tão preso numa coisa, tão preso, amarrado, que se Deus não trabalhar assim, você não sai. Aí Deus dá uns arrancos lá, né? Às vezes você leva até alguma, né? Até às vezes tem uma chicotadezinha, né? Mas Deus está fazendo, né? O Espírito Santo, que é o tesouro que está na sua vida, tem sentimento. Ele tem sentimento. Então ele é uma pessoa, né? Ele não é um Deus inferior, não. Ele é o próprio Deus, o Espírito do Deus Criador dos céus e da terra, Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Shalom, Jeová Nissim. Ele é o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Ele tem sentimento, né? Ele ama muito, e Romanos 8, 26 fala que Ele intercede por nós, está intercedendo por você. Olha que bacana, olha que bonito, o Espírito de Deus intercede por você. Você é fraco, nós somos fracos, pequenos, e Ele intercede para o seu bem. Romanos 8, 26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Intercede com gemidos inexprimíveis. Aquela hora que você não consegue orar, é difícil, né? Difícil. Eu oro pelo pessoal lá do condomínio, eu oro por eles, né? A Valéria falou, você tem que orar, porque eu não conseguia perdoar. Ora por eles, né? Eu oro. Quando eu comecei a orar, eu orava assim, rangindo os dentes, assim, ó. Mas eu orava, rangia o dente, chegou o cachorro, né? Mas eu vou orar. Estou orando, né? Você acredita que a coisa começou a mudar lá dentro? Começou a mudar, não é isso, Valéria? Começou a mudar, né?
Então, a Bíblia manda orar, amar o inimigo e orar pelos que perseguem, né? Você tem que amar o inimigo. A pessoa amar. Não é só amar de palavra, não, é amar mesmo de verdade, é fazer o bem, né? E orar pelos que perseguem. E hoje está mais fácil orar, né? Eu oro pelo quebrantamento do coração deles, eu oro para Deus abençoar, né? Eu oro. Ele intercede nessa hora que você não consegue orar, que é a situação difícil, e está ali para te ajudar. Outra coisa, ele tem ciúme. Você tem ciúme de alguém? Você tem ciúme de alguém? Do seu marido, seu namorado, sua namorada, sua esposa? Tem ciúme? Pois o Espírito Santo tem ciúme de você. Tem ciúme da sua vida. É ciúme no sentido de cuidado, né? Ama tanto, tem ciúme, né? Você sabe que tem gente que morre, que Deus leva por causa de ciúme de Deus? Tem pessoas que morrem rápido. Você fica pensando, por que fulano morreu? Eu mesmo tenho uma sobrinha, eu acredito que ela morreu nova, prematuramente, por causa de ciúme. Ela casou com um rapaz tirando ela da presença de Deus, não queria nada com Deus, nada. Apareceu um câncer lá, no seio dela. Quanto tempo que ela viveu? 1 ano mais ou menos. Menina abençoada, experiência profunda com Deus, experiência muito grande com Deus. De repente, o Espírito de Deus, ele arde em ciúme por você, porque ele cuida de você, né? Você é alvo dele, e aí, se precisar, ele leva antes que seja tarde, leva. E Efésios 4, 30 a 32, diz também que ele entristece. O Espírito de Deus, ele entristece porque ele é uma pessoa, ele é santo, ele habita na sua vida, e uma atitude sua pode entristecer o Espírito de Deus, ele pode ficar triste. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, né? Então, livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade, né? E o 32, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, esse sentimento de entristecer, né, ele fica um pouco apagado. Tem outro versículo que fala, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo esqueci, não apagueis o Espírito de Deus que habita em vós. Não apagar o Espírito. Então ele entristece, pode ser apagado também da vida da pessoa, né? Então ele é uma pessoa muito querida, amorosa. Tipos de obra que o Espírito faz na vida da pessoa. O Espírito Santo, ele faz, né, muitas obras na sua vida. Ele ensina, ele exorta, ele conforta, ele faz lembrar, ele convence do pecado, João 14, 26, ele fortalece, né? Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Tudo o que eu disse. Então a sua obra é uma obra muito grande. Outra coisa, ele fortalece a pessoa fisicamente, espiritualmente. Há casos na Bíblia que o Espírito Santo, ele fez algo assim, que você pensa, mas isso é obra do Espírito também? Sansão foi fortalecido pelo Espírito, ficou forte, não malhava, não tinha academia, né? Ficou fortão.
Diz a Bíblia que ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, com um osso, né, queixo do jumento, ele matou 1000 homens. E a Bíblia fala que foi o Espírito que desceu sobre ele. O Espírito estava em Sansão. Então, a situação que o fortalecimento do Espírito é algo que a gente nem entende, mas é a obra dele. Há casos que a pessoa é capacitada para tocar. Quando houve lá na Rua Azusa, né, lá nos Estados Unidos, o avivamento de William Seymour, o movimento lá que começou, dizem que tinha uma mulher, eles reuniam e queriam louvar a Deus. E não tinha ninguém que tocava. E tinha um piano lá. Ninguém tocava. Aquela mulher sentou no piano e começou a tocar. Nunca mais parou. Aprendeu a tocar piano numa noite. Uma noite. E depois, diz a história da Rua Azusa, que essa mulher continuou trabalhando lá, tocando, não sabia nada. Então, a situação que o Espírito de Deus, ele opera de uma maneira que a gente nem entende, mas é ele que está fazendo. Então, ele fortalece fisicamente e o seu espírito, né? O avivamento na sua vida é pelo Espírito. Se você precisa de um avivamento, se você acha que a sua vida está assim meio friinha, tal, é o Espírito de Deus que vai avivar a sua vida. Aí vai. Você acha que o que você está fazendo, você não está conseguindo, está mal feito, você não consegue, você peleja, você tenta, não consegue, é pelo Espírito de Deus. Evidentemente que áreas da nossa vida que nós precisamos dedicar, né, estudar, muita coisa que nós podemos fazer, mas a situação que é Espírito de Deus, direção é com o Espírito de Deus, né, é Ele que dirige. Aquela hora difícil, é o Espírito de Deus. Está brigado dentro de casa, com a família, com o esposo, com a esposa, e a coisa está difícil, o Espírito de Deus nessa hora de dificuldade, Ele vai te socorrer. Amém? Para terminar, né, Ele é o tesouro, e nós somos o vaso, e a sua maior riqueza é o Espírito de Deus, né? Você pode ter um dinheiro lá um investimento lá de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, mas sua maior riqueza ainda é o Espírito de Deus. Quando eu abro lá meu guarda-roupa, né, que eu vou vestir, eu abri lá o guarda-roupa para tirar essa camisa aqui para vestir, e eu olhei assim, né, e eu vi muita roupa, né, muita roupa, e eu pensei assim, olha que bom, Deus me deu tantas roupas, algumas eu nem uso, eu pego a da frente, né, as de trás eu não pego. Olha, Deus me deu, e Deus faz isso também, mas a maior riqueza é Ele. Está acima de tudo que você pode ter. Você é o vaso, é o barro, mas Ele é o tesouro valioso na sua vida, né? Então, obrigado, né? Você me ouviu, eu passei da hora um pouquinho, tá bom? Então vamos orar agradecendo a Deus, né? E vamos pedir ao Senhor que a cada dia manifeste na nossa vida, enche todo o nosso ser. Vamos ficar de pé. Santo Deus, eterno Pai, como precisamos de Ti, Senhor, do Teu Espírito, como necessitamos do Senhor. A cada dia, Deus, toma a nossa vida, Senhor. Todas as áreas da nossa vida têm acesso, tem a liberdade, Senhor, para agir. Nós queremos estar cheios de Ti, cheios do Senhor. Deus eterno, cada dia manifesta na vida dessa igreja, manifesta com poder, manifesta, ó Deus, na vida dos Seus filhos. Deus da glória, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito.
certamente muito mais o Senhor fará neste lugar, Senhor. Continua abençoando os pastores desta igreja, continua renovando as suas vidas, Senhor. Continua falando, Senhor. Meu Deus, a cada dia, Senhor, dando aquele renovo, sustentando. O ministério é difícil, mas o Senhor, é o Senhor que está na frente. A obra é sua, a igreja é sua, é o Senhor que opera. Continua operando na vida dos seus filhos, dos pastores, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus, Senhor.